Boa tarde, Helena. Tudo bem? Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Um abraço à sua família. Que esse final de semana seja próspero para você, para todos da sua casa. Olá, Ricardo. Boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Todos aí. Então, manda um abraço para Jandira para mim, fazendo um favor. Desejo um bom final de semana. Fernando, boa tarde. Como é que você está? Manda um abraço para Margarete para mim. Obrigado. E Juliana, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde para você. Um abraço para Clara, para seu marido. Fica com Deus. E Rosa, boa tarde. Bem-vinda. Um abraço para o Nivaldo. Como é que você está? Neidezinha, chegou. Seja bem-vinda. A música Monte Castelo é muito bonita. Inclusive, nós vamos falar um pedaço dela aqui hoje, né? Hoje mesmo. Um pedaço final da música. Não, da carta, né, de Paulo. Louvada seja a luz que nos reuniu no amor do Cristo, Neide. Muito obrigado por lembrar. Um abraço para o Nivaldo também. Obrigado. Eu estou bem, Fernando. Graças a Deus eu estou bem. Estou esperando alguns minutos a mais. Tem 2 minutos já que nós estamos no ar. Daqui a pouco nós vamos começar, né? Falando sobre o Sermão da Montanha, sobre a mão esquerda e a mão direita. E adiantando um pouco o assunto, nós vamos falar sobre caridade, né? A nossa irmã Helena, né, falou da música Monte Castelo. Eu acho que é nela que fala sobre isso, sobre esse assunto. Não lembro, mas nós vamos falar um pouquinho sobre uma carta de Paulo. Fabiola, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço para o Alisson. Ei, Rita, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde para você, para a Aline, para o Lucas. Manda um abraço para o Robson para mim, por favor. Eu estou bem, graças a Deus. Vamos fazer uma oração, iniciando nossos trabalhos, pedindo a Deus que possa, no seu amor, hoje, dia dos namorados, dedicar, então, esse dia à caridade, né? Que nós possamos, através da caridade, elevar nossos corações e nossas mentes a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que chegue em nossos corações, em nossos lares, trazendo a sua luz de bondade, de amor, de misericórdia, que todos nós possamos agora, neste momento, receber essas boas energias e ao terminar o nosso encontro, possamos estar renovados, cheios novos de esperança, de fé e de amor e de caridade, como diz a carta de Paulo aos Coríntios. Que nós possamos renovar sempre a nossa fé e a nossa esperança, mas sobretudo com muita gratidão a tudo que quanto temos recebido. Pedimos, Senhor, por todos os irmãos que se encontram hospitalizados, doentes, não só em motivo da pandemia, mas também por outras doenças do corpo e do espírito, que eles possam receber, assim como os nossos familiares recebem neste momento, as suas boas energias de paz e de amor. Boa tarde, Darcy. Como é que você está? Tudo jóia? Um abraço para Adelaide, seja bem-vindo. Boa tarde. Vamos, né, falar, iniciando, né, o motivo da chamada. Né? O motivo da chamada é a mão esquerda e a mão direita. E existe esse ensinamento, né, que nós cristãos conhecemos, que é que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Né? Então, a verdade ela não é um ensinamento sozinho, né? Ela é um ensinamento que é a conclusão de toda uma fala de Jesus, quando ele termina falando, né? Portanto,
que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Mas tem todo um assunto, né? E nós já temos conversado sobre o Sermão da Montanha. Nós temos conversado desde janeiro. Janeiro nós falamos, sempre no início do mês, nós conversamos sobre o sermão. Janeiro nós conversamos sobre um pedaço, fevereiro outro, março, abril, maio. Nós estamos no mês de junho, né? Terminamos o capítulo 5 do Sermão da Montanha. Vamos começar o capítulo 6 através dos versículos 1º a 6º, né? Então, versículo 1º ao versículo 6 nós vamos falar hoje, né? É, é, Nós poderíamos até tentar um dia, né, quem sabe, conversar sobre o Sermão da Montanha, mas de uma forma mais reduzida, falar sobre todo ele, né? Mas é muito difícil conversar sobre o Sermão da Montanha numa reunião ou num encontro que possa durar 1 hora somente. Livros e livros já foram escritos sobre o Sermão da Montanha, e não se esgotou o assunto, e nós podemos achar nuances. Seu Alziro, boa tarde. Usana, boa tarde. Sejam bem-vindos. Nós podemos achar nuances cada vez mais profundas a cada dia que nós vamos evoluindo. O sermão fica mais claro às nossas mentes, né? Aos nossos corações. E Kátia, boa tarde também. Osana, seu Alziro, Kátia, um abraço para vocês e para as famílias dos vocês, para o Washington, para a Bela, para o Washington Filho, para o Rogério, para a família do seu Alziro, um abraço. Então, é, da forma como nós temos conversado, é melhor, sabe? Conversar um pouquinho de cada vez, né? Aqueles que estão realmente interessados em compreender a mensagem de Jesus, pegar ela através de trechos é muito mais importante, porque permite que nós tenhamos uma visão de cada um dos ensinamentos de Jesus e possamos meditá-lo, né? A meditação tão, é tão útil para nós, e nós ainda estamos tentando descobrir o que significa meditar, né? Na sua acepção completa da palavra meditação. Nós temos ouvido as pessoas dizerem que nós precisamos meditar, mas isso vai ser falado ou vai ser compreendido melhor quando nós pudermos pegar um assunto, né, é, e nós possamos trabalhá-lo, né? Aquele assunto, e amanhã outro assunto, e amanhã outro assunto, depois de amanhã outro assunto. Meditar aos poucos significa que nós demos tempo à nossa razão, para que a nossa razão possa trabalhar e também possa transportar todo o conhecimento aos nossos corações. Então, o homem ainda está muito distante desse total entendimento do Sermão da Montanha, né? Mas nós podemos tirar muitos ensinamentos de cada passagem do Evangelho, né? Mesmo não compreendendo todo o seu significado, do que nos passou o Cristo, nós já temos condições de sentir esse Evangelho em nossos corações. Nós temos condições de sentir a palavra perdão, nós temos condições de sentir a palavra compreensão, compaixão, amor, né? Nós podemos sentir a palavra paciência, que nós vamos falar um pouco de paciência essa tarde. Nós vamos trabalhando aos poucos, vamos ver o que vai acontecer. Estudando o Sermão da Montanha com o espírito de sermos aprendizes e não mestres e não professores, mas somos todos aprendizes, crianças, né, ao ouvir o mestre ensinar esse beabá, né, que é o Sermão da Montanha, o beabá do amor universal. Nós temos como base, para falar da mão esquerda e da direita, né? Quando a gente tem um filho, né, e a gente quer saber logo se ele é destro ou se ele é canhoto. Aqui está na câmera a mão invertida, né? Isso me confunde até hoje. Se ele é destro, né, a minha câmera está saindo da minha esquerda, ou se ele é canhoto. Isso nós ficamos doidos para saber.
Se nossos filhos escrevem com a mão direita ou escrevem com a mão esquerda, nós não sabemos, né? Mas o Cristo diz que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita quando da prática de algo, e que nós definimos quando da prática da caridade, né? Mas o que que o Cristo realmente, nós hoje, nessa tarde, definimos que o uso da mão esquerda, que Jesus falou, e o uso da mão direita, que Jesus falou, seria na prática da caridade, mas poderiam ter outros significados. Hoje nós vamos trabalhar a prática da caridade, né? Mas assim, a gente vai tentar entender o que que o Cristo quis dizer com esse ensinamento todo. Para isso nós precisamos saber o que que ele escreveu, né? Então nós vamos primeiro falar, nós dividimos o Sermão da Montanha dessa tarde em dois textos. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai, que vê em segredo, te recompensará. Então, por isso que nós resolvemos trabalhar o sentido hoje da caridade, da esmola, né? Mas também tem uma outra passagem que nós vamos ler de imediato agora, né? Que tem também o mesmo sentido quando ele fala, né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quer dizer, o mesmo ensinamento anterior da esmola serve para a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá, em segredo, no segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. É, Então, o que nós tentaremos, né, é dar uma ideia melhor sobre essa recompensa. Porque eu pensei muito na palavra, né, recompensa, e pensei muito na atitude das pessoas que estão dando esmola, né, ou estão orando, mostrando ou ostentando, né, a sua riqueza e a sua fé. Porque o que acontece quando alguém ora em altos brados, ou alguém enche as mãos de moeda e faz barulho ao dar esmola, né? Grandes quantias na imprensa são divulgadas, ele está uma espécie de ostentação. Mas a gente percebe, né, que tem muito mais a ser falado sobre isso do que simplesmente falar que eles estão ostentando. Afinal de contas, aquela esmola que tá ostentando, ela vai servir para matar a fome de muita gente. Ela precisa ser dada. Então, queira ou não queira, a esmola que está sendo falada e a oração que está sendo feita em grandes vozes também vai atender aquele irmão a quem a oração está sendo feita, ou aquela esmola a quem o dinheiro está sendo dado, né? Então, acaba sendo uma atitude pessoal, né? Uma atitude pessoal porque nós aguardamos ansiosamente os céus, mas os céus não chegam com atitudes exteriores. Os céus chegam com atitudes interiores, com a grande mudança interior que o dar, né? Dar em forma de o dar permite. Eu dou a alguém um dinheiro, eu dou a alguém atenção, eu dou a alguém um sorriso, eu dou a alguém um socorro, eu dou a alguém uma oração, eu estou dando de mim.
né? Mas qual a intenção por trás daquilo? Isso nós vamos conversar também, né? Estava Jesus no templo de Jerusalém, em frente ao gasofilácio, observando as pessoas que davam esmolas. Gasofilácio é um vasilhame, né, propício para se receber moedas ou dinheiro, né, diríamos hoje. A sacolinha, né, que quando eu era criança eu fazia na igreja lá do Alípio de Melo, né, do bairro Alípio de Melo. A igreja estava sendo criada e eu era uma das pessoas que pegava aquela sacolinha e passava pela fila das pessoas recolhendo aquele donativo para a igreja, né? Então, Jesus estava em frente ao gasofilácio, observando as pessoas que davam esmolas. Eis que chega um homem rico, com as mãos cheias de moedas, e as deposita no vasilhame. O faz com toda a pompa, fazendo barulho ao depositar as moedas, para que todos vissem o quanto ele era justo e bom. A seguir, uma velha senhora chega e retira da sua bolsa duas únicas moedas. O faz com simplicidade e silenciosamente, sendo somente observada por Jesus, e sai humildemente para orar. Jesus chama alguns dos apóstolos e fala do gesto de ambos. Um rico dera do que tinha de sobra. A mulher dera as únicas moedas que tinha, que lhe fariam falta. Que na verdade aquela mulher, aquela senhora, estava justificada perante Deus, enquanto o rico estava justificado perante os homens. Dera do que tinha de sobra, em nada lhe faltaria, em nada lhe faria falta. O homem já recebera a admiração dos homens, já recebera sua recompensa, enquanto a mulher seria recompensada por Deus, né? Então, a gente pode fazer uma pergunta: se fôssemos nós, né, que recompensa nós gostaríamos de receber? Né? A recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? O sentido que vamos conversar esta tarde é sobre a caridade, a prática e o significado da palavra caridade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, estudado essa semana pela Marilene, que leu uma parte do capítulo 13, lógico, com o tempo que ela tinha e com o tempo que nós temos na quarta e na quinta-feira para conversarmos, e na terça do terço. O tempo que nós temos é muito curto e às vezes nós não podemos estender o assunto muito, mas nós podemos falar um pouco, que a Marilene falou um pouco sobre o capítulo 13, que envolve que a mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E nesse capítulo tem um subtítulo falado sobre a caridade material e a caridade moral. Que seja a pergunta: a caridade moral é muito importante, mas ela dispensa a caridade material? Então, nós, se formos lá no Evangelho, né, e Evangelho segundo o Espiritismo, abrirmos o capítulo 13, poderíamos ler todo o capítulo 13 e fazer essa pergunta. A caridade moral é muito importante, nós vemos que ela seja, mas ela dispensa a caridade material, né? Talvez parte dessa resposta esteja na frase: não é o ato de dar, mas a intenção atrás do ato de dar que marcarão melhor o tipo de caridade que eu estou fazendo. Mas isso não responde ainda. Uma dispensa a outra, né? Então, há pessoas, muitas pessoas, né, passando por muitas dificuldades. Sempre houveram, mas nesse período de pandemia está muito mais, né? Essa dificuldade parece estar muito maior. Então, é preciso que o pão chegue à mesa desses irmãos. Para isso, é preciso que alguém esteja disposto a ajudar esses irmãos, para que o alimento físico chegue a esses irmãos, né? Mas junto com o alimento, né, o que nós poderíamos dar a esses irmãos? Uma mensagem de conforto, talvez? Junto com o alimento, um sorriso? Junto com o alimento, uma palavra de apoio? Uma pequena mensagem de esperança, um abraço, uma palavra de entendimento, né? Muitas coisas nós poderíamos dar a esse irmão junto com aquele alimento material, né? Isso descreve um pouco o que seja a caridade moral e a caridade material, né? Eu quero destacar uma pergunta do que Jesus entendia como sendo caridade, né? Como que Jesus entendia o que fosse caridade? Né? Boa tarde, Cláudia.
Boa tarde, Wagner. Um abraço para vocês. Eu tô vendo agora entrar. Wagner, um abraço para Simone, Cláudio, um abraço para você e para toda a sua família. Wagner, um abraço para você, para Simone, para as meninas. Então, eu falando da pergunta 886, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? É a pergunta de Allan Kardec aos espíritos. E ele diz, né? Jesus entendia a caridade dessa forma: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eu vou repetir. Jesus entendia a caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias ou dos outros, né? Perdão das ofensas. Kardec, que havia feito essa pergunta aos espíritos, tinha e vinha assimilando essa resposta dos espíritos, né? E aí, essa semana, procurando sobre como eu ia conversar sobre esse assunto da mão esquerda, esse livro, né, Viagem Espírita, em 1862, editado pela editora O Clarim, que eu comprei há um tempo e nunca tinha lido, né? É um livro fininho, né? Esse livro contém as viagens que, logicamente, foram feitas por Kardec em 1862, né? Quer dizer, está escrito aqui, né? Além disso, ele viajou para a cidade de Lyon e para a cidade de Bordeaux e proferiu 3 discursos, né? 3 discursos e respondeu a um monte de perguntas. Perguntas bem caprichadas, né? Que exigiam de Kardec uma explicação. Então, esse livro saiu dessa viagem e foi usado durante muito tempo, né, pelas casas espíritas após o desencarne de Kardec, como base, né, até para a criação de casas espíritas. É muito importante, gostei muito desse livro. Eu já li o discurso 3, eu já li todas as perguntas, eu já estou no meio do discurso 1, né? Falta o discurso 2, né? Estou lendo devagarzinho e picado, né? Fui nas perguntas, achei o discurso 3 que fala sobre caridade, li todo o discurso 3, achei muito bonito, né? Então esse livro foi objeto de estudo, como já disse. Allan Kardec começa falando sobre, no discurso número 3, sobre o lema do Espiritismo, né? O lema do Espiritismo, qual que é? Eu acho que quem estuda o Espiritismo, quem entende um pouco do Espiritismo, sabe que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação, né? Assim, e ele começa o discurso dizendo que, tendo em vista o estado atual da sociedade, considera um milagre o Espiritismo transformar a sociedade, pois está nos desígnios de Deus que isso acontecesse, justamente por falar da caridade como salvação. Quer dizer, se não fosse de outra forma, né? Se fosse falado da caridade de outra forma, talvez não fosse entendido, mas a caridade como salvação, e muitos estão procurando a salvação, né? Então ele diz que o lema da sociedade moderna daquela época, 1862, era: a caridade bem ordenada é a parte dos outros para nós, né? E eu fiquei assustado, porque eu li outra tradução e estava escrito assim: a caridade bem ordenada é a parte dos outros para si mesmo, né? E eu queria entender, eu queria buscar o que estava querendo dizer, o que a sociedade moderna, naquela época, muito materialista, pensava sobre a caridade. Querendo dizer abertamente que a caridade ali, naquele ponto, quando Allan Kardec escreve que a caridade bem ordenada é a parte dos outros para nós, abertamente que a caridade começa em nós, depois, se sobrar, para os outros, né? É essa o sentido da caridade. Eu nunca havia lido sobre esse pensamento e eu fui procurar no Papai Google, né? Eu fui procurar no Google para ver se eu achava esse posicionamento em algum outro posicionamento, né? Para melhorar a minha pesquisa, na verdade, sobre esse assunto. E, infelizmente, eu encontrei esse mesmo posicionamento no tempo da pandemia, né? Um político europeu, não vou dizer nem o país, não vou dizer nem
é, é, a- o que ele queria dizer com isso, mas ele disse que a caridade começa por si mesmo, né? Primeiro o meu, depois, caso sobre, para mim também, para o outro nada, né? E que ele dizia que devido à pandemia e à pobreza geral, todo mundo ficou pobre. Então as pessoas deveriam pensar mais nelas, né? Estavam chegando muitos imigrantes, né, vindo de países sofridos, passando muita fome, mas ele estava preocupado com o povo do país dele passar fome também. Então ele queria, como base política, que as pessoas do país dele, né, pensassem mais em si e não praticassem caridade. Primeiro começassem consigo mesmos. Marcelina, boa tarde de novo, Marcelina. Tudo jóia? Nós já demos um abraço em você, então já que você falou de novo, nós daremos um novo abraço em você. Boa tarde. Então, a caridade começando por nós mesmos, né? E Allan Kardec discute esse assunto. Interessante, ele conversa sobre esse assunto, porque há dois tipos de propostas que eu também encontrei, diz Kardec, né? A do completo egoísta, que de tão egoísta tem como palavra somente aquelas que busquem seu próprio interesse, primeiro eu, depois eu, e se sobrar, eu também, né? Com a história daquele que, em tudo dando para os outros, nega-se a dar o mínimo de atenção a si mesmo, negando o ensinamento do Cristo de amar-se a si mesmo, né? Então, nós temos dois extremos, né? Primeiro eu, e depois eu se sobrar. E o outro que dá tudo, tudo, tudo ao outro, negando-se inclusive a si mesmo de todas as formas, né? Aí, e ele assim não ama a si mesmo, não sabe amar a si mesmo, é pródigo, né? Como diz, de tão dado, ele é pródigo, né? Transforma a fortuna que poderia fazer o bem para muitos numa gastação que, que jogam dinheiro fora, que poderia ser usado, né? E prova que não se ama. Diferença profunda, né? Aquele que é egoísta por completo e nunca dá a ninguém, daquele que dá tudo, inclusive sua paz e tranquilidade para satisfazer os outros. Não se amando de forma alguma. Aqui Kardec trata de uma sociedade doente, né, naquela época, né, que tendo se nega a dar. Grande parte da sua época era assim, se negando a dar. E que o Espiritismo chegava para mudar. Né? A gente verifica que atualmente esse quadro não se alterou muito, não. Né? A gente encontra pessoas muito boas, a gente encontra pessoas muito, muito equilibradas no sentido de dar e buscar para si o equilíbrio, né? Mas infelizmente esse quadro que a gente verifica, ele ainda não se modificou por completo, não, né? Mas a caridade, diz Kardec, é muito mais. E eu estou baseando tudo que eu estou falando nesse livro aqui, tá bom, gente? Repetindo, a caridade é muito mais do que nós pensamos. Que há diversos tipos de caridade, caridade em pensamentos, por exemplo, caridade em atos, né, que não é somente a esmola que representa a caridade. Um homem caridoso em pensamentos, diz Kardec, é aquele que é indulgente para com as faltas do próximo. Um homem caridoso em palavras nada diz que possa prejudicar a outra pessoa. Um homem caridoso em ações é aquele que assiste, que ajuda seu próximo na medida das suas forças, né? O pobre que partilha seu pão, seu pedaço de pão com um companheiro mais carente do que ele, é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que o rico que dá do seu supérfluo sem nada se privar. A caridade é a antítese do egoísmo.
O egoísmo é a exaltação da personalidade, enquanto a caridade é a sua sublimação. Fiquei perdido nessa frase. Tive que parar para entender o que seja, né? A sublimação. Quando você sublima, você se eleva. A sublimação da personalidade, que ele quer dizer aqui, é quando nós sublimamos, elevamos a nossa personalidade na busca do reino de Deus. Então, a caridade é a antítese do egoísmo, porque enquanto o egoísmo exalta a personalidade, a caridade sublima a personalidade, faz ela se elevar a Deus. Sublimação, porque diz para vós em primeiro lugar, para mim depois. Porque aquele que sublima sublima a caridade, a personalidade, para mim depois, em primeiro lugar você. A outra diz para mim antes, para vós se sobrar. Ele escreve assim. A caridade, continua dizendo, está contida nos ensinamentos do Cristo que diz: fazei aos outros o que quiserdes que vos façam. Né? Se todos os homens se comportassem dessa forma, certamente haveria menos decepções na vida, né? E eu penso assim, estaríamos mais próximos do paraíso e muito mais afastados do inferno em que nós vivemos atualmente. Estamos vivendo atualmente, né? O que nós estamos vendo parece ser um inferno, parece que nós estamos vivendo num momento muito final, mas é realmente um momento de transição, onde as coisas estão aparecendo muito mais claramente, né? Nada oculto que não há de se revelar, não há de ser revelado. Então, quando a caridade quando a caridade substituir o egoísmo, e nós estamos caminhando para isso, né? Todas as instituições sociais terão por alicerce o princípio da solidariedade e da reciprocidade. E nós já conversamos, a sociedade já começa a conversar o que é ser solidário e o que é ter reciprocidade. Então é muito bom que a gente enxergue que tem muitas mudanças boas acontecendo, né? Por quê? Porque a caridade está substituindo o egoísmo. As pessoas egoístas estão vendo as coisas acontecerem, estão deixando de ser egoístas. E mesmo que tenha por trás alguma intenção, elas estão tirando dos seus bolsos e tirando do seu coração e dando ao próximo. Se alguém nos disser, aí Kardec continua no discurso dele, se alguém nos disser, tudo o que você está dizendo é um sonho, o homem sempre será egoísta por natureza, por necessidade, e sempre será assim, então por que motivo Cristo esteve aqui, pregando a caridade aos homens? Porque ele tinha esperança nos homens, claro, né? Porque senão ele não teria estado aqui, né? Segundo Kardec diz aqui um pouco, que eu não escrevi, mas está na memória. Senão Cristo tinha pregado aos animais e pronto, era a mesma coisa. Se o homem não tem modificação, se o homem não consegue progredir, né, moralmente, para que eu estou aqui? Eu vou pregar para os animais, né? Que são a mesma coisa. Não, Cristo esteve aqui porque sabe que o homem, seguindo a lei de progresso, seguindo a lei, a evolução, ele tem futuro, um futuro muito promissor, caso nós queiramos participar desse futuro promissor, porque nós temos o livre-arbítrio. Todos nesse planeta evoluem, né? Vejamos o selvagem, né, que se aproxima do homem civilizado, ou o homem civilizado que se aproximou do selvagem e fez o que fez, infelizmente, no decorrer dos séculos, né? O homem se aproximou do selvagem porque queria que o selvagem se modificasse, né? Lógico que atrás dessa aproximação tinha a ideia da dizimação selvagem, né? Que acabaram raças e raças sendo dizimadas, né? Mas houveram, né, inclusive, muitos que trouxeram a esses irmãos um novo conhecimento, uma nova ideia, uma nova apresentação do Cristo, né? Como os jesuítas, por exemplo, estiveram aqui no Brasil, né? Então, negar que o homem civilizado possa evoluir não tem cabimento, né? Os homens têm melhorado, é só a gente olhar os costumes das épocas, né?
os costumes da Idade Média, os costumes da idade, da idade lá dos anos 1700, 1800, e ver que nós melhoramos muito, né? É, claro que o homem se desenvolveu muito mais intelectualmente do que moralmente, né? Claro, né? É só nós observarmos nos últimos 100 anos que a evolução intelectual foi muito grande, mas atrás dessa evolução intelectual estiveram muitas mortes, né? Semana passada nós conversamos sobre a energia nuclear e conversamos sobre a dizimação de Hiroshima e Nagasaki, né? Mostrando que o ser moderno trouxe a energia nuclear para a cura de muitas pessoas, mas trouxe também essa inteligência, a destruição de muitas cidades, né? De muitas pessoas, mortes, por causa dessa mesma energia nuclear, né? Então, quando o homem dá alguns passos na inteligência, escreve Kardec, se atrasa na moral. Mas após, quando dá alguns passos na moral, alcança a inteligência novamente. E esse é o caminho de nós todos, né? O que nós vemos hoje, eu penso, né? Isso é pensamento meu, se não uma ciência avançadíssima, atrasada, afastada em grande parte da sociedade do seu lado moral, né? Hoje, continua Kardec, o homem sente, pois, a necessidade do bem para ser feliz, compreende que só o bem pode lhe trazer a felicidade tão almejada, né? Assim caminha o homem, dando uns passos na inteligência e atrasando-se na moral, depois avança na moral, atrasando-se na inteligência, né? Uma voz, ele escreve, e eu marquei com negrito, uma voz se aproxima nos dizendo que estamos no despertar de uma nova era. Ele já escreveu isso em 1862. Ele sentia que naquela época já estava no despertar de uma nova era, né? E se o reino do bem é incompatível com o egoísmo, é preciso que o egoísmo seja destruído. Mas como destruir o egoísmo? Né? Faz a pergunta. Como destruir o egoísmo? Fazendo predominar o amor, responde Kardec, né? Que faz os homens se tratarem como irmãos e não como inimigos. Né? Um dia acontecerá que os homens se tratarão todos como irmãos e não como inimigos, né? A caridade é a base, a pedra angular de todo o edifício social. Kardec define caridade como sendo um sentimento de benevolência, de justiça e de indulgência relativamente ao próximo, baseado no que quereríamos que o próximo nos fizesse. Então, São Luís, na definição de caridade, disse benevolência para com os outros, perdão das ofensas. Peraí, deixa eu achar aqui a resposta de Kardec. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né? Mas, como diz Madre Teresa de Calcutá, isso já é da minha parte, não foi escrito, né? Lógico, por Kardec. Se o outro não reconhecer a nossa caridade, e se o outro não reconhecer nossa indulgência ou nossa benevolência, ela responderia, né? Sejamos caridosos, mesmo assim. Sejamos indulgentes, mesmo assim. Sejamos benevolentes, mesmo assim. Afinal, nunca foi entre nós e os homens, sempre foi entre nós e Deus, né? Então, ao homem que enxerga tanta maldade ocorrendo, nós somos convidados a dar tanto amor quanto possível dar. Nós somos convidados a dar amor. Mesmo que eles não entendam ainda o que seja amor, mesmo que eles não entendam ainda o que seja uma atitude de compreensão, né, de paz, continuemos a dar. Talvez seja uma função a que nós somos convidados a realizar, né? Allan Kardec continua no seu discurso: se o Espiritismo é uma verdade, se ele deve regenerar o mundo, é porque tem por base a caridade, né? E eu lembrei de uma frase
eu lembrei de uma passagem da vida de Chico Xavier, que Chico Xavier, quando ele diz assim: se o Espiritismo tivesse como base a frase fora da religião não há salvação, ou fora do Espiritismo não há salvação, eu teria continuado na Igreja Católica. Eu só aceitei sair da igreja porque o lema do Espiritismo era fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier fez a opção de seguir o Espiritismo justamente por causa da palavra caridade. E eu não conheci na minha vida, né, dentro da minha vida e dos anos que eu vivi conhecendo o trabalho de Chico Xavier, alguém mais caridoso que Chico Xavier, né? Mas eu estou aqui somente falando de caridade. E o discurso de Kardec é muito longo, gente, são muitas páginas, e eu não pude recolher tudo que ele fala, né? E daqui a pouco, né, já estamos 40 minutos, daqui a pouco nós vamos ter que terminar, né? É, é, essa, esse nosso encontro dessa tarde. Só que é o seguinte, ainda tem mais duas páginas, né, para a gente conversar, que vai ser muito rápido. E eu trouxe um texto para ler também, né? Aí eu teria que escolher uma passagem nova para dizer sobre um texto, né, para a gente pensar um pouco, mostrar a nós a importância que Kardec dava à caridade. E me fez lembrar do apóstolo Paulo, que dava também muita importância à caridade, né? E neste capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, ele exalta a fé, a esperança e a caridade, né? Capítulo que a leitura é essa que quase todos nós conhecemos, né? Mesmo que eu tivesse a língua dos anjos, se não tivesse caridade, nada representaria. Se eu fizesse tudo o que tivesse que fazer, se não tivesse a caridade, de nada adiantaria, né? Essa leitura eu não vou fazer aqui agora, não, né? Mas eu tenho para mim, né, que Paulo era um dos espíritos mais envolvidos na propagação do espiritismo no mundo. Era o apóstolo de Emmanuel, né? Eu já ouvi falar algumas vezes por algumas pessoas em entrevistas que Paulo buscava nos ensinamentos, que Emmanuel buscava com Paulo, né? Paulo seria o seu guia, né? Porque cada um de nós tem um guia que nós merecemos. Eu tenho um guia espiritual e esse guia, né? Eu tenho um anjo da guarda e esse anjo da guarda muito provavelmente tem um outro anjo da guarda superior. Todos nós temos os nossos guias, né? Dizem que o guia de Chico Xavier era Emmanuel, mas que era guiado por Paulo. E Paulo, guiado por quem? Muito certo para mim que seja Jesus. Então, uma escadinha, né? Então, eu tenho para mim que Paulo é um dos espíritos, né, que estudou a fundo, Emmanuel estudou a fundo e contou a história de Paulo no livro Paulo e Estevão, né? Ninguém faria tal livro de tal importância se não tivesse ao seu lado espíritos do gabarito. Quem já leu o livro Paulo e Estevão sabe, né? Paulo, Estevão, Gamaliel, Abigail, né? Assim, Allan Kardec se mostra para mim um entusiasta do apóstolo Paulo, né, ao falar da caridade. E dar à caridade toda a importância que ela merecia. E merece até hoje. Então, nós vamos lembrar aqui como termina a carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 13. Termina assim: agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, Paulo deu à caridade a importância acima da fé e da esperança, né? E Kardec afirma em seu discurso, que nós acabamos de falar um pedacinho dele, que a caridade é a única que assegurará ao homem a possibilidade da paz e da alegria. Se nós estamos, então, atrás da nossa paz, e se nós estamos atrás da alegria, procuremos, então, a prática da caridade, né? Não tendo mais... agora, como nós não estamos mais trabalhando o discurso feito por Kardec, nós voltamos
ao início da nossa reunião, dizendo que a sua mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a sua mão direita. Nós podemos praticar a caridade, devemos praticar a caridade, tanto a moral quanto a material, né? Afinal, de que valeria chegar a alguém que morre de fome e anunciar a ele que o reino de Deus chegou, se ele tem um estômago doendo de fome? Ao mesmo tempo, de que valeria alguém que chora a perda de um filho, ou de alguém querido, e anunciar a ele que o reino de Deus chegou, se ele, naquele momento, ele precisa de um abraço, de uma palavra de consolo, de uma palavra de esperança, ou de uma palavra de harmonia, de equilíbrio, né? A caridade tanto deve ser moral quanto material, sempre, né? Podemos e devemos orar a Deus? Sim, pedindo a Ele por nós, por alguém próximo, ou até por toda a humanidade, né? Façamos como nos ensina Jesus, no entanto, né? Em segredo, para que seja vista por Deus, não pelos homens. Aí nós receberemos as recompensas dos céus, conforme Jesus ensina, né? E mesmo que isso pareça, né, ser, rezar ou fazer a caridade por interesse, é isso que dizem os materialistas, né? Que rezar e fazer a caridade é por interesse, porque vocês estão com o objetivo de ganhar os céus. Tem muito materialista que fala isso, né? Ah, vocês estão sabendo que te ofereceram uma recompensa, e a recompensa é os céus. Por isso que você faz a caridade. A sua caridade que você faz tem um objetivo, ganhar os céus. Então você está rezando por interesse, não vale nada, né? E mesmo que isso pareça, né, ser desse jeito, ela precisa ser feita, né? Não somos espíritos perfeitos, primeiro. Ainda não sabemos fazer as coisas como deveriam ser feitas. Em segundo, totalmente sem interesse ou sem nenhuma intenção, né? E eu lembrei, escrevi isso aqui. Me ensinaram, minha mãe me ensinou, seja um homem bom. Se você for um homem bom, você vai para o céu. Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe desde cedo me ensinou a rezar, a ser uma pessoa boa, né? Eu apanhei muito para tentar aprender a ser, né? Eu mereci todo que eu apanhei. Mas ela me ensinou, seja um homem bom, Renato. Aí eu fui eu aprender a ser um homem bom, interessado em ir para o céu, ao invés de ir para o inferno. Porque a ameaça daquele que fala assim, vai para o céu, porque se você não for um bom, você vai para o inferno. Como eu estava interessado em ir para o céu, porque eu achava que a imagem do inferno era muito pesada, eu fui ser um homem bom. Então eu devo parar de ser um homem bom só porque eu descobri que eu estou fazendo isso por interesse? Que esconde uma intenção de ir para o céu? É uma pergunta interessante, né? Eu acho que eu respondi essa pergunta e essa parte final toda, porque nós estamos chegando no nosso médio final, porque eu trouxe um texto para a gente ler. É melhor continuar tentando ser um homem bom e ver os resultados que isso dará no futuro, né? Mesmo que haja a intenção de eu ganhar os céus, mesmo que haja a intenção, é melhor às vezes a gente servir a alguém, é melhor às vezes você ir lá e fazer um ato de caridade, mesmo que atrás alguém diga para você, você está fazendo isso porque você tem a intenção de ir para o céu, né? Tenho sim, e vou continuar. Vamos ver o que vai dar no final, né? Vamos ver o que vai acontecer no final das contas, né? E eu trouxe um texto do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Texto de número 171, né? Deixa eu anotar aqui para não esquecer. 171, do livro Palavras de Vida Eterna, que fala sobre a paciência. Paciência em estudo, né? É o título da mensagem de Emmanuel, que diz assim:
É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. E nesse mundo, né, nós já estamos começando a comentar, neste mundo que nós estamos passando, uma das coisas que mais está sendo exigido de cada um de nós é a palavra paciência, né? Porque tudo que anda acontecendo anda tirando um pouco e deixando um pouco, tirando um pouco da nossa paciência e deixando um pouco de ansiedade, né? São muito poucas as pessoas que estão deixando um pouco de amor, né? São muito poucas as pessoas que estão dando um pouco de esperança. Então, Emmanuel, num texto, pede paciência, né? Para que nós tenhamos paciência, todos nós necessitamos de paciência, diz Emmanuel, uns para com os outros. Mas compete-nos, igualmente, a todos, estudar a paciência em função educativa. Por que que nós estamos sendo pacientes? E saber da forma educativa como alunos que estão aprendendo, porque a paciência em estudo, né? Ele fala assim, necessitamos de estudar a paciência na sua função educativa. Paciência. Ele põe até uma frase com uma palavra, um ponto de interrogação. Paciência é serenidade, calma, mas não é a aprovação do desequilíbrio. Paciência é compreensão, entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. Paciência é harmonização, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. Paciência é tolerância, brandura. Entretanto, não é coonestação com o erro liberado. Então, aprendi uma palavra nova hoje, fui ao dicionário e falei, não sei o que é o verbo coonestar. Coonestar, C-O-O-N-E-S-T-A-R. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, cadê você? Coonestar. Eu nunca tinha ouvido a palavra na minha vida, né? Coonestar. Significa o quê? Né? É habitar. Então, tipo assim, vem alguém e está atravessando lá um terreno que não pode ser atravessado. Não pise na grama. Mas tem um político que é forte e diz assim, mas ele, se eu não passar em cima da grama, isso vai ser muito prejudicial para mim. Aí ele emite uma lei nova, dizendo que pode passar, né, em cima da grama. Né? Por quê? Porque é de interesse dele passar em cima da grama. Porque seria muito prejuízo ele ter que dar uma volta enorme num terreno, sendo que ele poderia cortar o caminho passando em cima da grama e destruindo um caminho. Então ele fala, é tolerância, brandura, entretanto a gente não precisa coabitar com o erro deliberado. A gente não precisa conviver com as pessoas que estão desse jeito. Paciência, sobretudo, diz Emmanuel, é a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Então, por quê? Paciência e irritação são duas palavras, uma contrária à outra, né? Então a gente tem que aprender a ser paciente, né? Sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, nós devemos
recordar Jesus, diz Emmanuel. O mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista, né? Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem, em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza. Não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Assim é que forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos. Em sua maioria, podiam ser iletrados e medrosos. Tinham seus defeitos, mas suficientemente sinceros para continuar com a sua obra libertadora. E não foi diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos. Eles se conestavam entre si. A palavra nova, conestar. Eles se toleravam entre si no meio daqueles erros. Não é preciso que isso aconteça, ele diz, né? Atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então, esse é um assunto que nós somos convidados, né? Terminando já agora, né? Eu não tenho mais o que falar do texto que nós escolhemos para estudar, sobre o que seja a caridade, e uma das muitas formas da caridade deve ser a tolerância e a paciência. Mas nós não precisamos dormir, né? Ou coabitar, ou morar. Não estou dizendo nesse sentido, né? Mas nós temos os nossos limites como espíritos inferiores que ainda somos, e temos que estudar o que Cristo quis dizer com paciência. Durante muito tempo, nesses momentos, nesses ano e meio quase que nós estamos passando com a pandemia, durante muito tempo eu tive acessos de muita indignação, eu tive acessos de muita impaciência, de ansiedades, né? Até de medo, né? Mas nós temos que raciocinar direito, que todos nós temos o Cristo em nossos caminhos, e nós escolhemos o Cristo para coabitar nossos corações, e podemos muitas vezes recorrer a Ele para que Ele possa nos transferir um pouco do seu amor ao nosso coração tão necessitado e vazio desse amor, pedindo não só por nós, não peçamos por nós só egoisticamente, mas peçamos por aqueles que estão, né, neste momento tão necessitados de tudo, da justiça dos homens e de Deus, tão necessitados de tudo, que um pouco do nosso amor, um pouco da nossa paciência, um pouco da nossa tolerância, um pouco do nosso sorriso, um pouco da nossa contribuição, vai ser muito que nós já podemos dar a esses irmãos necessitados, né? E é claro que no momento em que nós conseguimos nos elevar um pouco acima das trevas que estão ao nosso redor, nós já podemos fazer luz, né? Porque a André Luiz disse, nessa semana eu descobri um texto, né, que eu disse, que eu até escrevi, porque eu fiquei tão admirado com o texto, né? Diante das trevas, faça luz, né? Eleve-se, ponha-se, distinga-se do meio que te rodeia, e dê um pouco daquilo que você tem para esses irmãos mais necessitados. Talvez seja isso que o Cristo queira passar para nós. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui, né, conversando um pouco nesse encontro da tarde de sábado,
que essas energias boas possam chegar aos nossos lares, trazendo o tanto de equilíbrio que nós precisamos, tanto de luz que nós precisamos. Porque há outros sem luz e sem equilíbrio, precisando também de nós, morando com a gente, inclusive, precisando de nosso amor. Que nós tenhamos esse equilíbrio para dar a esses irmãos aquilo que nós achamos que não temos, mas temos de sobra, porque temos coabitando em nossos corações o nosso Mestre Jesus. Que nosso Mestre Jesus olhe por nós, assim como olha por todos os doentes, por todos os necessitados nesse planeta de provas e expiações, mas que felizmente caminha para um mundo de regeneração. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Dá licença que eu vou desligar.